Minha dúvida é sobre a atuação do psicólogo em TCC, atuando com dependentes químicos. Bom, se você trabalha com esse tipo de paciente, com esse tipo de cliente, a primeira coisa que eu recomendo para você é que você adquira o livro O Tratamento da Dependência Química e as Terapias Cognitivo-Comportamentais da Neide Zanelato. Esse livro é bem completinho, onde você pode aí compreender como a TCC vai enxergar e como a TCC vai trabalhar com esse tipo de paciente. Mas, basicamente, eu vou até colocar na tela aqui para vocês o que a gente faz, né, o que nós fazemos durante o trabalho, durante o tratamento, é em cima de um ciclo que o paciente, normalmente dependente químico, possui, tá? Então, por exemplo, assim, a gente tem que tentar identificar quais são os estímulos elicitadores, sejam estímulos internos ou estímulos externos, né? A gente chama isso de gatilhos, por exemplo. Então pode ser algum estímulo externo, o que faz com que o sujeito, sei lá, ele veja alguma coisa, ele ouve alguma coisa, ele está em algum evento, ele está em algum momento. Aquele estímulo faz ele sentir às vezes à vontade. Mesma coisa, estímulos internos que ele possa sentir, por exemplo, um incômodo físico. Tá? Então, por exemplo, uma ansiedade muito grande, uma tristeza também que ele está sentindo. Então, isso é um estímulo interno, um estímulo externo que pode causar isso. Então, a primeira coisa a gente identifica isso. Depois, a gente vai identificar as crenças do sujeito sobre isso, as crenças centrais que ele possui sobre a bebida, sobre o uso da bebida, tá certo? Ou da bebida ou da droga, que seja. Então, por exemplo, ele tem lá o estímulo, então vamos por partes. Ele tem lá o estímulo, tem o gatilho. Aí ele vai interpretar aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está vivendo, vai enfiar ali a droga de alguma maneira, né, a bebida de alguma maneira, vai julgar essa questão, mas a droga vai me... normalmente ela tende a me fazer melhor, a me sentir bem, não tem problema nenhum, enfim, ele tem as crenças sobre o uso daquela substância. E aí isso vai gerar então os pensamentos automáticos ali naquele momento. Quando ele tem esse pensamento automático de preciso disso, eu poderia beber, é um bom momento, sei lá, né? E aí vai gerar nele um craving, né? Uma fissura daquilo, ele vai sentir a necessidade de fazer o uso daquilo. Depois que ele sente essa necessidade, ele vai ter então as crenças permissivas, que seriam pensamentos permissivos, né? Que é, mas é só hoje, mas é a última vez que eu faço isso, mas o meu dia foi tão difícil, tá? As desculpas, basicamente, que ele vai se dar para se permitir fazer o uso daquela substância. E aí ele foca na estratégia, então ele vai lá e age naquilo, tem a ação de tomar, de usar a droga e tal, e aí acaba usando e tendo a recaída nesse caso. E aí acaba voltando nessas questões, porque aí ele fica às vezes mal por ter usado isso, não sei o que, isso pode ser um estímulo, outro gatilho, e às vezes a pessoa pode cair num ciclo. Então, como a gente vai trabalhar com isso, a gente vai trabalhar em cima justamente desse quadro que vai estar aparecendo aqui para você. Então a gente vai identificar os gatilhos, tentando às vezes, por exemplo, gatilhos externos. Inicialmente pode ser interessante evitar o contato com esses gatilhos externos, tá certo? Uma pessoa, por exemplo, alcoólatra, pode ser interessante ela evitar ir em festas por um tempo para não ter tanto estímulo e aprender a se acalmar. Ao mesmo tempo, a gente vai identificar os gatilhos internos, por exemplo, né, do sujeito, vamos supor, uma ansiedade muito grande. Isso faz ele ativar as crenças da bebida, do uso de droga. A gente tem que aprender a trabalhar com essa ansiedade. Aprender, por exemplo, às vezes se acalmar com uma respiração, um relaxamento, que seja, né? Ou às vezes ele aprender a aceitar essa ansiedade, sentir essa ansiedade e ver que não precisa fazer nada com ela, tá? Então a gente vai trabalhar com essas questões dos gatilhos. Então a gente vai meio que por parte, tá? Trabalha com os gatilhos, depois a gente trabalha com as crenças, os pensamentos disfuncionais que ele tem ali sobre aquela situação, que ele tem sobre o uso da substância, fazendo questionamentos socráticos, enfrentamento, né, desses pensamentos. A gente vai trabalhar com os pensamentos permissivos também, né, que ele usa para tentar justificar porque ele está usando. Então a gente vai fazer um questionamento sobre isso tudo também. E quando ele também estiver na estratégia ali, na ação para fazer o uso, tentar desenvolver alguns bloqueios, algumas coisas que possam tentar impedi-lo de fazer aquilo, tá? Colocar algumas coisas, alguns bloqueios mesmo, algumas coisas que tentam impedir ele, seja uma coisa física, né? Por exemplo, não ter bebida em casa, colocar, sei lá, trancada a porta das coisas, alguém controlar a questão financeira dele para ele não poder comprar droga, coisas assim. Então isso vão ser bloqueios que vão impedir na hora da ação, tá? Então a gente vai pegando o sujeito, a gente coloca nele dentro desse quadrinho e a gente vai desenvolvendo estratégias para cada parte, para cada fase.
Isso é de maneira bem resumida o que a gente faz. Novamente, eu aconselho você dar uma olhada lá no livro que pode te ajudar bastante, tá certo?